Eu sou o Rogério Martins e está começando mais um programa Conecta aqui na TV Cultura Litoral. Hoje temos a honra de ter aqui no Conecta um político que tem feito um grande esforço para colocar de pé projetos muito importantes para a nossa cidade. Responsável pela Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, advogado, professor universitário, vereador de Santos e agora secretário. Bruno, eu conheço a sua história, a sua trajetória, sei da seriedade sua como político, mas a gente vem de um recesso eleitoral, de um país totalmente polarizado, inundado por fake news e por um ambiente onde torna a política cada vez mais descrente pela população. Como que você enxerga, como você lida sendo um bom político com essa situação que a gente vive no Brasil hoje? Obrigado, Rogério, pelo convite, pela importância de estar aqui no programa Conecta, na TV Cultura. É sempre uma alegria poder falar um pouquinho do nosso trabalho. E, de fato, a gente vive um momento de muita descrença na política. Hoje a gente verifica que as pessoas estão acompanhando mais a política, mas, infelizmente, o político está vivendo um momento de dificuldade. Mas talvez seja um momento de dificuldade para que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma classe política cada vez mais atuante. E eu acho que o divisor de águas é o preparo, é a qualificação. Quando a gente vai para a iniciativa privada, ou mesmo no poder público, o que diferencia aquele profissional de sucesso é aquele que só qualificou. Ele foi para uma faculdade, ele fez uma especialização, ele fez um mestrado, um doutorado, e ele se colocou cada vez mais preparado para os desafios do dia a dia. E isso é muito valorizado na iniciativa privada. Quando alguém está numa empresa, ela começa a se preparar, fala uma segunda língua, uma terceira, para de fato entregar o melhor para aquela empresa. E na política não pode ser diferente. Você tem que ter preparo, você tem que ir atrás de uma especialização, do mestrado, uma experiência de trabalho, conhecer de fato política pública, conhecer a legislação que você ora pode estar fazendo como membro do Poder Legislativo, ou ora tem que estar cumprindo como membro do Poder Executivo, mas para que você de fato faça o trabalho à altura e tenha o respeito da população, você tem que conhecer o seu trabalho. E aí é conhecer política pública, é conhecer gestão pública, é conhecer todo o arcabouço legal para que você possa fazer a melhor entrega para aquele que é de fato o grande artífice dessa história, que é o cidadão. E não tem como melhorar a política sem a participação da população. Por isso, assim, eu sou fã da política, da boa política, e sempre enalteço políticos que fazem um bom trabalho, assim como o Bruno faz. E é importante que a população não perca a fé na política, porque ela é a única maneira de transformar o país para um país melhor. Bruno, você está à frente de uma secretaria muito importante, que é a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, né? Dois assuntos muito importantes na região. E o tempo para mostrar serviço é curto, porque ano que vem a gente já tem eleição para prefeito. Queria que você falasse quais são as suas principais metas para essa secretaria nesse prazo de tempo tão curto. Rogério, a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, de fato, tem um desafio enorme pela frente. A gente tem a obrigação legal, a competência de fazer o link da relação porto-cidade, ou seja, linkar a cidade de Santos, histórica, enfim, que é uma referência para todo o Brasil, com o maior porto da América Latina que está aqui, que é o Porto de Santos. Então, nosso objetivo é fomentar investimento, é fomentar a relação, é trazer essa relação cada vez melhor e, obviamente, trazer os pares, trazer o poder estadual, o poder federal, a gente fala o executivo, mas também o legislativo, para as questões sensíveis ao porto. E aí, quero dar alguns exemplos aqui importantíssimos. Entrada da cidade. A gente precisa de uma terceira pista de ligação. Ela não fica pronta em um ano, mas nós temos que trabalhar o máximo que der para que a gente tenha o início desse trabalho resolvido, porque aí depois é obra. Então, essa ligação seca, ligação Planalto, Baixada Santista, tem que acontecer para ontem. A gente já está com a entrada de cargas aqui estrangulada e também o turista, também o cidadão santista que vai trabalhar em São Paulo, que viaja com a sua família aos fins de semana. Por outro lado, a gente tem um problema muito sério de dragagem aqui no nosso canal. Esse problema tem que ser resolvido o mais rápido possível e não mais com contratações pontuais. A gente precisa de uma solução um pouco mais perene, definitiva, para que a gente não tenha as dificuldades oriundas de um processo de licitação ou de uma quebra de uma empresa que acaba impactando em milhões e milhões de reais, que são as cargas que aqui saem e acabam atrasando, e isso é um prejuízo para o país. Por outro lado, o Porto é o maior empregador da cidade. Então não tem como o emprego estar distante da Secretaria de Assuntos Portuários. Nós temos feito todo mês o que a gente chama de caravana do emprego. A gente vai até o local
algum bairro mais afastado da cidade, onde as pessoas têm dificuldade muitas vezes de buscar a oportunidade, e levamos a nossa equipe inteira para lá, ofertando vagas de empresa que estão abertas, buscando a qualificação de todos os interessados e verificando o perfil. Se houver o perfil para aquela vaga, a gente faz o encaminhamento. E com isso, as pessoas têm a oportunidade de ser entrevistado e realmente voltar para o mercado de trabalho. Então, em curtas palavras, hoje a Secretaria de Assuntos Portuários faz a relação porto-cidade e na parte do emprego fomenta o máximo possível para que a gente possa ter cada vez mais oportunidade de emprego e qualificação profissional, o que no final do dia é qualidade e dignidade para todas as pessoas. Perfeito, Bruno. O que eu gostei muito da fala do Bruno foi a respeito de que não se faz uma estrada em um ano. Por mais que as metas e, eventualmente, o período dele à frente dessa secretaria possa se encerrar ao final do próximo mandato, o importante é deixar políticas públicas estruturadas para que elas continuem, para que elas não sejam interrompidas com o mandato. E eu gosto muito dessa fala que ele disse, é deixar esse legado para que, eventualmente, ele ou outro secretário assuma essa responsabilidade de concluir e continuar. É isso aí. Política séria se faz assim. Secretário Bruno, só se fala no Parque Valongo, um grande sonho da população santista de ter o seu porto revitalizado. Só se fala também no túnel, na ligação seca entre Santos e Guarujá. Eu queria saber de você, é verdade tudo isso? Isso vai sair do papel? Vai sim, Rogério. Isso é uma pergunta que aflige toda a sociedade santista. A gente sabe que o túnel Santos-Guarujá tem uma espera aí de quase 100 anos, o Parque Valongo de mais de 30 anos, mas de fato vão sair. O Parque Valongo já tem um TAC assinado, o Ministério Público, a Autoridade Portuária, a Prefeitura de Santos e a empresa Cofco, que mediante um investimento alto aqui no Porto de Santos, teve como contrapartida 15 milhões de reais para revitalizar o Armazém 4 e a construção de uma praça com acesso à linha d'água, ou seja, a população santista hoje, aquele avô, aquele pai que quer levar o seu filho, o seu neto para ver o Porto de Santos de perto, vai ter possibilidade, Bacana. porque agora ele não tem. Então, a partir deste novo projeto, do Parque Valongo, ele consegue. E aí, os outros armazéns já estão previstos no TAC com a realização, confecção, pela autoridade portuária ou, eventualmente, algum outro partícipe que ela possa transformar em investimento, algum tipo de arrendamento, outro trabalho que seja realizado. Então, o Parque Valongo é uma realidade, essa primeira fase já iniciou e a gente entrega as obras em julho do ano que vem. Então, esse está definido. Julho do ano que vem. Julho Tem do ano que data vem. para entregar? A primeira fase já anunciado, enfim, isso é um fato. Túnel Santos-Guarujá. Sonho antiquíssimo, todo mundo tem essa vontade. Durante muito tempo o desafio foi recurso. Hoje a autoridade portuária tem algo em torno de 2 bilhões em caixa. Você já consegue iniciar o projeto, montou uma comissão com membros da Prefeitura de Santos, da Prefeitura do Guarujá, autoridades do setor, representantes de agências, a Marinha, enfim, inúmeras pessoas que estão hoje nessa comissão para que possam superar todos os desafios. E qual que é o objetivo? Fazer a entrega de fato do túnel. O governo do estado de São Paulo também se prontificou a auxiliar, tem vontade, ou seja, o momento é muito bom. A gente tem a convergência de ter um ministro que é da cidade, que foi prefeito de São Vicente, governador de São Paulo, é sensível às questões portuárias. A gente tem um secretário nacional que é de Santos, também um exímio técnico. No governo do estado, nós temos um ex-ministro de infraestrutura, conhece muito e tem a vontade de fazer avançar o túnel Santos-Guarujá. O ex-prefeito de Santos, deputado federal, conhece a realidade e tem lutado muito, ao presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. E o prefeito de Santos, o Rogério, que de fato vem numa continuidade do governo anterior. Ou seja, todos os esforços estão convergindo para a realização, de fato, da construção do túnel Santos-Guarujá. Então, na minha expectativa é que de fato aconteça. A gente tem feito muito trabalho, as reuniões são semanais para que a gente possa, de fato, colocar todo o esforço e foco necessário na realização deste novo trabalho de política pública que agora, desta vez, sai do papel. Perfeito. Bom, população então pode ficar tranquila, que tem até data já para a primeira fase do Parque Valongo, em julho do ano que vem. Então, dessa vez, esses projetos sairão do papel e eu confio, porque realmente o ambiente que se tem criado no entorno de todas as autoridades citadas pelo Bruno fazem a gente acreditar que dessa vez isso vai acontecer. Bruno, a questão do emprego está dentro da sua secretaria, né? A gente tem visto um foco muito grande sendo dado ao Porto, óbvio, é o maior empregador, mas quais são as políticas
efetivamente realizadas na sua gestão para aumentar a oferta de emprego na região? A gente vive um drama social pelo país todo, aqui não é diferente, mas a gente sabe que é o emprego a grande solução para esses problemas. Quais são as principais medidas tomadas? Vamos lá, nós temos alguns trabalhos, Rogério, nesse sentido. O primeiro deles, obviamente, são investimentos na área portuária, no setor de logística, infraestrutura. A gente sabe que a construção, ela fomenta muito o setor e, obviamente, quando você fala de infraestrutura portuária, muito mais. Em breve, nós temos algumas entregas aqui de terminais novos na cidade, que, após a construção, também vão empregar trabalhadores da área portuária, seja na parte de gestão portuária, enfim, administrativa, até operacional. Então, isso vai acontecer e muitas vezes aliado até uma qualificação que é a tecnologia. Por outro lado, nós temos um trabalho que é o Centro Público de Emprego que qualifica a mão de obra. Ou seja, a gente recebe muitas vezes a pessoa que quer voltar ao mercado de trabalho e não tem condições, qualificações adequadas para isso. E neste momento a gente oferta o curso e já prepara muitas vezes até para algumas vagas que têm alguns requisitos pré-estabelecidos. E a gente consegue muitas vezes 100, 200 vagas por semana. Nós temos um Centro Público de Emprego que fica aqui no Poupa Tempo de Santos. As pessoas podem ir até lá, horário comercial, sábado pelo período da manhã também, e tem o atendimento a todo o público. Então hoje nós temos uma perspectiva muito grande. E por fim, a área continental de Santos, um trabalho a longo prazo, onde tem a relação porto-indústria. Nós sabemos que no mundo inteiro, as indústrias que ficam perto do porto têm um preço de mercado no seu produto muito mais barato, porque a logística ela é menor e isso impacta diretamente no preço. Nós temos um trabalho fortemente voltado à instalação futura de uma área de porto-indústria na área continental de Santos, e temos trabalhado bastante para tentar estabelecer ali uma zona de processamento de exportação, ou seja, incentivo fiscal para exportação. Com isso, a gente tem o objetivo de gerar um grande polo empregador na área do município de Santos, mas com absoluta convicção para a Baixada Santista como um todo. Perfeito. Então, para você que nos ouve, no Poupa Tempo existe a central, então, pública da Prefeitura para realocação e treinamento das pessoas que faltam alguma qualificação para se reinserirem no mercado de trabalho. Então, você que está procurando emprego, está aí uma alternativa viável para se recolocar. Bruno, desde que eu me mudei para cá e passei a viver nessa região há cerca de 3 anos, eu vejo como a região metropolitana se desenvolve de maneira peculiar em cada cidade. Ainda me espanta um pouco a falta de integração entre as cidades, né? E principalmente, apesar de existir um órgão para isso, que é o Condesb, a população sente pouco essa integração. Como mudar isso? Eu sei que é através do túnel que está surgindo e que vai ligar Guarujá a Santos, existe aí um papo muito bem encaminhado com a Prefeitura do Guarujá. Queria que você falasse um pouco disso para a população. Verdade, Rogério. De fato, a gente tem esse desafio à frente e precisa avançar muito, sim. Você deu um bom exemplo aqui, que é essa relação com o município do Guarujá, por conta da construção do túnel Santos-Guarujá. Obviamente, o túnel tem a desembocadura e a embocadura numa margem na outra. Então, os municípios têm que se falar. O recurso vem do governo federal, a autoridade portuária aqui de Santos está propiciando essa comissão e a gente acaba conversando diuturnamente. Esse é um exemplo de ação regional. Ação metropolitana. A Baixada Santista, ela tem aqui por volta de 1,5 milhão de pessoas e que transitam diariamente. Tem gente que mora em Santos, em Praia Grande, trabalha em São Vicente, mora em São Vicente, trabalha em Santos, Guarujá, e esse tráfego de pessoas é importante se destacar que tem que ter qualidade. Sim. Um outro exemplo nesse sentido é o VLT. O VLT hoje liga Santos a São Vicente, mas precisa ser ampliado para Praia Grande, precisa ser ampliado pelo Guarujá, e é importante destacar que a gente tem feito a previsão dentro do túnel Santos-Guarujá da passagem do VLT, ou seja, existem inúmeras ações que impactam toda a Baixada Santista, ações como segurança, ações como educação, enfim, inúmeras, saúde é um exemplo disso. Sim. Nós temos aqui no município de Santos hospitais de alta complexidade, de média complexidade, onde a competência é do governo federal, estadual, mas estão centralizados aqui. E muitas vezes as nossas unidades de saúde, de atenção básica, recebem pessoas de outras cidades, porque aqui estão. E tem que ser, a gente precisa. Talvez o repasse de recursos, uma estratégia de gestão pública possa ser melhorada e deva ser melhorada. Sim. Agora, ações estratégicas metropolitanas são absolutamente necessárias para que a gente possa avançar na qualidade de vida das pessoas. Perfeito. É natural que o cidadão queira uma integração, porque ela favorece a segurança, a sensação de segurança, né, e uma igualdade entre as regiões, para que não hajam tantas migrações, atos de violência, que ora a gente vê numa cidade, ora em outra,
Então, é uma região que já foi muito rica e precisa voltar a prosperar. Por isso, o empresariado, de modo geral, sempre bate muito nessa tecla de que a integração e tornar a região efetivamente metropolitana é muito importante para todos nós. Recebemos hoje aqui no programa Conecta o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Você que acompanha o nosso programa pode acompanhar todas as segundas-feiras após o programa Roda Viva ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Até a próxima!